Mais uma opção simples e rápida para proteger o seu celular. E essa você vai adorar. Rápida de fazer, fácil, boa de usar na rua, quando você sai, o celular fica seguríssimo e dificilmente será percebido, tá? Vamos lá? Seguinte, você vai utilizar aqui 58 agulhas da máquina. Centralize, por favor. Nós vamos fazer este protetor para que o celular seja carregado deitado, carregado que eu digo com você, né? Levado junto, não carregado na energia, né? Ele vai deitado e isso permite que o volume dele se distribua melhor, seja menos percebido e o lugar ideal para carregá-lo, neste caso, é na cintura. Então, uma calça comprida que você use, uma bermuda, uma blusinha levemente solta por cima e ninguém nota que o teu celular está ali. Então, esse é um detalhe muito importante. O protetor que nós fizemos no vídeo anterior, ele é ótimo quando você está carregando o celular de um lugar para o outro, ou se quiser escondê-lo na rua mesmo, você pode levá-lo no ombro, ele fica entre o braço e o corpo, então já é mais simples. Pode ser pendurado na cintura também, mas como o celular é comprido, quando você sentar, ele pode se movimentar de uma forma visível, né? Então, se ele é levado deitado, a tendência é você conseguir disfarçar melhor. Qual é a minha dica? Tenha os dois. Um você pode usar nas situações do dia a dia, da sua movimentação e tal, e o outro quando você está na rua, quando você vai sair, você usa então o de cintura. É a minha dica, tá? Então, vamos fazer esse é rápido, assim. Eu fiz laçadas manuais em 58 agulhas, tá? Então, 60 menos uma de cada lado. Simples. Em regulagem de bainha, eu teci 4 carreiras, sempre ajudando a máquina, porque a malha está muito pequena. Nesse momento, nós vamos ter que fazer um furinho na 4ª agulha, como fizemos do protetor de celular anterior, né, no vídeo anterior. Então, temos aqui um furinho. Isso é o furinho da bainha, tá? Então, eu ainda vou ajudar aqui a máquina uma vez. E vamos tecer agora até a carreira 16. Todas essas instruções estão no passo a passo disponível na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Por que a carreira 16? Porque são 4 carreiras antes do 20, que essa bainha vai ter 20 carreiras. Como o primeiro furinho foi 4 carreiras a partir do início, este será 4 carreiras antes do final. Na mesma 4ª agulha, né? Porque este furinho inicial vai ter que dobrar sobre esse. E agora, tecemos ainda 4 carreiras. Nesse momento, nós vamos dobrar essa bainha, coisa que a gente fez no vídeo anterior também. Então, você sabe fazer essa dobra, eu imagino, certo? Eu vou fazer aqui, para nós não perdermos tempo de vídeo, e já voltamos. Note que a bainha foi feita em regulagem de bainha. Aqui agora eu já dobrei e nós vamos ao corpo, né, desse protetor de celular. Portanto, regulagem normal de ponto meia, certo? E nós vamos tecer absolutamente reto agora com todos esses pontos.
por precisamente 76 carreiras, tá? Então, não precisa fazer furinho, nada. É tecer direto as 76 carreiras. Então, é o que eu vou fazer agora. Então, esta é a carreira 2, porque a bainha zeramos o contador, certo? Então, nos encontramos na carreira 76. As pessoas que já conhecem a gente, o canal, sabem que eu sempre comento sobre isso. Mas eu quero lembrar que quando nós tecemos, especialmente partes retas, assim, né, que a gente tece com as duas mãos, sempre empurrando, nunca puxando, né? Então, a gente pode fazer isso, ó. Ou até aqui, ó. Eu seguro aqui, ó, nesse metal, ó. O movimento natural do braço é empurrar, não é puxar, entende? Então, o movimento natural é empurrar. Portanto, você se desgasta muito menos, certo? Evita dor no ombro, cansaço muscular, problema de nervo, né? Inflamação de ombro, tudo isso. Então, preste atenção, sempre teça empurrando. Eu já disse que aqui, como a câmera foca de um lado, eu não posso ficar botando o braço na frente, porque a minha ideia é que você veja tudo, certo? Então, lembre-se disso. Cheguei na carreira 76. Aqui está a minha bainha de início com os furinhos, né? Dos dois lados, certo? Aqui não precisou, é malha lisa, 76 carreiras. Agora, nós vamos para a bainha final. Primeira coisa, nós vamos ter que dobrar essa bainha. Então, eu vou tecer uma carreira de marcação. Por quê? A gente faz isso tecendo uma carreira numa regulagem mais aberta. Eu vou usar aqui alguma coisa, um pontinho antes do 9. Para facilitar a minha visualização na hora que eu for dobrar a bainha que nós vamos fazer agora. A bainha de início nós já dobramos. A do final nós vamos dobrar também, direto na máquina. Então, eu vou precisar pegar pontinho daqui. E se eu tiver a marcação feita, fica mais fácil, a gente não erra tão fácil, né? Então, vamos lá, vou tecer a carreira na regulagem aberta. Pronto, meu fio, ó, gente, meu fio. Eu vou trocar, já voltamos. Aqui agora, duas coisas. Eu tô com o fio na mão ainda, eu vou deixar um pedaço assim de início, né? Depois a gente arremata esses fios e tal. Eu tenho agora que fazer regulagem de bainha. Portanto, eu estou usando aqui na minha máquina, usei na bainha de início também, a regulagem 4.1, ou seja, um pontinho depois do 4, né? Entre o 4 e o 5, o pontinho mais perto do 4. Então, vamos lá. Eu tenho que tecer 4 carreiras para fazer o furo que vai ter que coincidir com esse aqui do início, certo? Então, vamos lá. Regulagem 4, 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui eu vou dar agora um nozinho assim para ficar uma coisa, não esgarçar o ponto. Então, agora temos aqui uma história. Os pontinhos aqui da quarta agulha, como nós fizemos no início, a gente já vai fazer. Então, ficam 3 na borda, uma agulha vazia para cada, né? Correspondente à agulha vazia, esvaziada, digamos. Aqui é o seguinte, nesta bainha vai passar o cordão que vai segurar o seu celular aqui dentro na cintura. Ele é um esconderijo de cintura. Então, eu tenho que fazer aqui furinhos fora a fora.
Aí você vai dizer, beleza, fácil, não tanto. É o seguinte, eu tenho que ter aqui em cima um número par de furinhos. Por que, Iva? Porque na hora que eu introduzir o fio, por exemplo, nesse furinho daqui para lá, se eu fizer ímpar, deste lado ele vai dar para cá. E eu quero que dos dois lados o cordão saia igual. Você está compreendendo? Então, por isso, nós temos que pensar antes. Então, veja você o seguinte. Se eu fizer a cada 3 agulhas, olha aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho cada 3 agulhas para você ver uma coisa. Cada 3, ó, sem errar, a Iva não erra, a Iva não erra. Olha aqui no fim, eu tenho aqui agora 6 agulhas. Se eu deixar 3 e puxar uma, ficam só 2 aqui, enquanto que desse lado tem 3, depois dessa que nós já fizemos o furo. Então, o cordão vai aparecer uma falha ali. 4 também não dá. Sabe o que nós temos que fazer aqui? E temos que fazer, não tem jeito. 2 ficam, uma vem para frente. 2 ficam, uma vem para frente. Você quer ver? Ó, vamos fazer 2 ficam, uma para frente. Ó. Essa uma para frente é o buraquinho que nós vamos abrir. Agora eu tenho 3 de borda. Aqui, você vê, essa aqui tá com o transporte, né, de pontos. Então, eu tenho as 3 de borda. Vamos puxar elas aqui igual. E agora eu tenho 2 pontos, 1 furo, 2 pontos, 1 furo, até o final de forma certa, ó. Aqui são 2 pontos, aqui também. Então, vai ficar certo. Você compreendeu? Então, nós podemos agora, selecionadas as agulhas, fazer o transporte. Ó, dessas da frente, que eu escolhi, né? De 2. Porque também não pode ficar uma coisa toda torta, toda feia, tem que ficar uma coisa legal, né? Eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, o consumo de fio é baixíssimo, né? Que nem o outro aí, em torno de 20 gramas de fio. Segundo, atente para a cor que eu estou usando. Procure usar... Opa, caiu aqui um ponto do meu... Já deu. Procure usar uma cor que se aproxime de um tom de pele, né? Nossa, caiu de novo um pontinho aqui. A Iva, quando faz 2 coisas ao mesmo tempo, é um problema grave. Ah, eu sei o que é. Esse transportador de um ponto, ele está levemente entortado. Eu não devo usá-lo. Ele veio assim de fábrica já, gente. De fábrica ele veio com essa ponta aqui, ela tá de lado assim, ela tá entortada, aquele ali. Então, isso é um problema. Então, a cor é um detalhe muito importante, para não chamar atenção debaixo da sua roupa, né? Para não aparecer, isso vai ficar debaixo da roupa, ou da saia, ou da calça comprida, ou da bermuda, quando você for caminhar. Então, é importante ele ser discreto. Outra coisa, não precisa ser bonito. Não enfeite, não carece, não tem necessidade. Até porque, de vez em quando, você vai lavar essa peça. E com enfeite, com isso, com aquilo, sempre complica, né? Então, aqui nós vamos puxar as agulhas vazias para tecermos agora até a carreira 16, né? Então, aqui, ó, eu vou arrumar o marcador. Na verdade, eu já teci 4 carreiras, certo? Aquela de marcação eu não considero, eu não conto, não há necessidade, porque ela vai prender a dobra. Então, em tese, ela vai equivaler às laçadas manuais do início. Você tá me entendendo? Então, eu não conto ela, mas essas 4 que eu teci aqui, em regulagem de bainha,
eu já devia ter zerado o contador antes, tá? Então, não podemos esquecer. E agora eu vou até a carreira 16, que é a carreira correspondente a 4 carreiras antes do final. Então, vamos lá. 4, 6, 8, 14, 16. Aqui. E chegamos na carreira 16. Nós vamos fazer nela os mesmos furinhos que fizemos na carreira 4, tá? Tudo igual. Primeiro aqui na 4ª agulha, aqui também. E depois, a cada, ficam 2, tira uma, né? Como nós fizemos na carreira aqui, na 4. Isso vai dar uma firmeza boa ao cordão, vai evitar riscos, beleza? Puxando as agulhas de novo para a posição de trabalho e tecemos 4 carreiras. Agora, temos uma história. Mas uma história de final feliz. Este é o torto? Acho que não. Eu tenho, né, um tortinho, mas esse aqui é do bom. É o seguinte. Aqui você vê perfeitamente bem aquela carreira tecida na regulagem 9. Uma regulagem aberta e tal. Nós vamos dobrar esta bainha, como dobramos aqui a inicial, né? Só que esta aqui é a bainha do final. Iva, eu posso tirar em carreiras de sobra e depois dobrar manualmente, costurar? Pode, pode. Mas cuide que há uma tendência muito forte de a costura não ceder muito, de ficar, não faça aquela costura apertada, tá? Eu aqui vou dobrar, porque eu acho, sei lá, mais seguro, né, talvez. Então, o que nós vamos fazer? Esta carreira, tecida na regulagem 9, ela nos permite não errar. Há muita gente que vê a carreira e usa essa parte aqui debaixo, vamos dizer assim, porque aqui é a parte alta do ponto e aqui é o entreponto, que é esse fio aqui, ó, que fica no gancho de topo, passando aqui. Elas usam o entreponto para dobrar. Mas, pensa comigo, quando isso estiver dobrado, quem vai segurar o peso do celular aqui dentro? É a cabeça do ponto, é essa parte de cima aqui, tá? Se eu colocar na de baixo, ela vai abrir assim, ó, vai ficar um rombo. Então, eu tenho que usar essa parte de cima dessa carreira aqui, que é a cabeça do ponto, que a gente chama, porque é a parte que está aqui na agulha, é a parte mais alta do ponto. Então, eu uso essa para dobrar, certo? Então, a primeira aqui de fora é bem dificilzinha de achar, mas a gente acha, certo? Aí nós vamos fazer a segunda, que também é aqui uma paulada para achar, mas dá. A terceira, ó. E eu vou dobrando, eu vou pegando a parte da cabeça do ponto e vou dobrando. Aqui parece que que ela tá repuxando, porque o pano tá para cá, mas depois o pano vai ficar para cá. Entende? Na hora de uso, daí vai ficar tudo certo. Então, eu vou dobrar, veja que maravilha, que essa carreira mais aberta, ela nos dá total visualização, a gente não erra aqui na dobra,
É uma beleza isso, tá? Se você for costurar manualmente, tem que pegar também essa cabeça de ponto. Manualmente, né? Na hora da costura. Mas aqui a gente vai arrematar, então vai ficar tudo certo. E aqui não tem jeito, a gente tem que colocar praticamente de uma em uma, né? Eu vou terminar e já voltamos. Pronto, tudo dobradinho. Agora nós vamos fazer o quê? Arrematar. Iva, mas tá duplo, você só dobrou, não vai tecer uma carreira? Se você for canhota, você até pode, você tece uma carreira e arremata aqui. Aliás, eu tenho um comentário. A gente sempre considera o lado direito como o lado par. Aqui nós estamos invertendo, e por quê? Porque nós tecemos uma carreira na regulagem 9, essa que dobramos aqui. Então, o carrinho, tecemos uma carreira, ele ficou aqui. Como a minha bainha tem 20 carreiras no total, ele continuou aqui. Então, temporariamente, nesse caso, aí eu estou com a posição invertida, lado par e ímpar, entendeu? As alunas entendem bem isso. Mas não tem problema, é uma coisa transitória, né? Então, vamos ao nosso arremate. Nós não vamos, então, tecer duas carreiras para ter o carrinho aqui, as destras, mas as canhotas, se quiserem, podem tecer uma para arrematar, então, de lá para cá. Eu sou destra, vou fazer aqui sem tecer outra carreira. Isto quer dizer que cada agulha tem 2 pontos, aquele da regulagem 9 e o ponto final da bainha. Então, vamos fazer o arremate seguro. Eu tiro um ponto, que é o que eu coloquei ali agora, e vou pegar o outro que a máquina tinha tecido. Agora, tiro um, depois tiro o outro. Se você conseguir pegar os 2 pontos ao mesmo tempo, beleza? Se não, você faz isso, ó. Tira um, enfia, confere, né? Tira o outro. Eu sempre confiro, tá? Mesmo quando não parece, eu estou conferindo. Aqui eu peguei os 2. Aqui também. Então, regra geral, eu pego os 2, eu consigo pegar. Agora, se você tiver essa dificuldade, pega um, depois o outro. Pega um, depois o outro. Faz o arremate seguro, como eu ensinei num vídeo aí bem recentinho. Ó, um fio, o outro, um ponto, né? O outro ponto. Pode fazer isso sem problema nenhum. O que não pode é ficar na dúvida. Ó, às vezes eu pego os 2 de uma vez só. Ó. Eu nunca faço o que eu não estou segura de que tá certo. Ó, aqui vou pegar um, aqui o outro. Beleza? Eu termino e já voltamos. Iva, por que é tão difícil, neste caso aqui, pegar os 2 pontos ao mesmo tempo? Lembra que este que nós colocamos agora para dobrar foi tecido na regulagem 9? E o que estava na agulha, que nós tecemos a bainha, foi tecido na regulagem 4.1. Então, existe uma diferença imensa de fio entre esse ponto que nós colocamos em cima e o que já estava na agulha. Por isso, na hora de
pegar os dois aqui, existe, primeiro, que uma dificuldade e, segundo, que uma grande diferença na abertura do ponto. Você compreendeu? Então, não é que você não está conseguindo, é que existe mesmo uma diferença monumental entre esses pontos. Então, não é de admirar, ó, aqui, ó, pegar de um em um, ó. Não tem problema nenhum nisso. Porque o outro que está lá atrás, ó, eu peguei os dois agora, mas ele é bem difícil de pegar, tá? Por essa razão, exclusivamente por essa razão, né? E aqui está, retirado da máquina, olha o casamento dos furinhos, tá vendo? Ó, perfeito, ficou perfeito. E agora nós vamos simplesmente, gente, olha que coisa maravilhosa, fechar aqui. Eu vou unir essas bordas aqui, uma com a outra, assim, né? Não vou fechar aqui e fechar aqui, não vou. Eu vou costurar direto uma na outra. E depois até aqui. Deste lado, a mesma coisa, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Eu já dei jeito nos fios que estavam ali, da nossa troca de fio aí que tive que fazer. Então, vamos embora. Eu vou costurar e logo voltamos. Eu quero mostrar para você que aqui na emenda da lateral, como eu costurei nesta direto, sem antes ter unido, como aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo o direito, ó. Eu vou dar toda a voltinha, unir isso aqui, aqui. Então, eu não fechei primeiro para depois juntar. Isso fica mais macio igual aqui, entendeu? Então, eu acho que fica, porque como vai no corpo, se ficar uma coisa muito grossa, pode machucar o seu corpo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Entendeu? Ó, isso aqui costuradinho assim, ó, fica igual, ó. Não fica grosso, não fica nada. Enquanto que se eu costurasse separadamente primeiro, para fechar, e depois unisse, seria uma, duas, três costuras. Então, pode ficar grosso, entendeu? Agora, nós costuramos já. Tá prontinho, tá? Aqui tá prontinho. Isso não precisa e não deve ser vaporizado, tá? O próprio calor do corpo já vai ajeitar a malha. E, como eu disse, não é para ficar bonito, é para ficar seguro e prático. Então, agora, eu teci um cordão, tá? Igual ao que nós já tínhamos feito no vídeo anterior, 3 pontos por 500 carreiras. E nós vamos colocar no nosso porta-celular. Primeiro, da parte de trás, aquele furinho que nós fizemos aqui, você lembra, ó? Esse furinho único que nós fizemos, e lá o outro, que vai ser a saída do fio. Nós vamos passar nesse primeiro aqui da frente. Então, ele vem de trás. Vamos dizer que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte de trás. Então, ele vem de trás para a frente. Vamos puxar bem. E agora, só na frente. Vamos puxar nesses furinhos que nós fizemos a cada duas agulhas, lembra disso? Então, nós vamos passar aqui. Tem que passar aqui pelo avesso também, tá? Eu vou passar até aqui e já voltamos. Eu terminei de passar. Lembra os pontos a cada 2 agulhas e tal? Tá aqui, ó. E aqui agora, no último furo, eu passo pelo furo e aqui nós vamos ter que introduzir no de trás também. Então, veja que por ser um número par de furos, ele tanto entra quanto sai na parte de trás,
que é a parte que vai ficar colada no seu corpo. Então, o celular vai ficar, como o cordão passa aqui, ele vai ser pressionado para ficar fechado ali. Você compreendeu? É claro que ele não vai cair, porque ele vai estar amarrado na sua cintura, só se alguém te virar de cabeça para baixo. Mas senão ele não vai cair, ele vai ficar bem firme aqui dentro. Eu tenho um celular aqui, ó. Você vai colocar ele dentro, tá? E ele vai ficar assim no seu corpo, ó. Você tá vendo, ó? Ó. Ele não vai cair daqui, ó. Beleza? Este é muito prático, gente. Ele é mais fácil de fazer e é muito prático. Claro que a função dele é outra, né? Ele vai ficar bem debaixo da roupa. Aquele que é pendurável no pescoço e tal, você pode usar em casa, para lá e para cá com ele, né? No trabalho até, quem sabe. Então, enfim, são duas coisas que têm a função de proteção do celular. Esta é mais para andar na rua, vamos dizer assim, para você esconder bem o celular. A outra também dá, mas ela serve também para usar no interior de casa, do trabalho, da faculdade, etc. Beleza? Um imenso abraço e até!